Simplesmente todo mundo acha que o Flamengo quer contratar o Neymar. O Flamengo joga hoje contra o São Paulo para a Florida Cup. Então se liguem só na análise do Marcelo Beckler sobre a chance do Neymar jogar no Flamengo. Seria uma boa administração? Seria uma boa escolha? Marcelo Beckler, Tati Mantovani e todos os da TNT fizeram essa exposição. E depois vamos ver o desabafo do Neymar que fala sobre vir para o Flamengo. Eu quero saber a vossa opinião nos comentários, porque há rumores que o Flamengo quer fazer isso. Mas, mano, os flamenguistas, o Flamengo na verdade precisa do Neymar ou é só tudo brincadeira? Se liguem só nisso. Se o Neymar tivesse jogado metade das partidas no PSG, mas tivesse jogado 2 anos na Arábia Saudita, bem ou mal, ele poderia voltar. Questão que, o que é a Europa? A Europa tem um seleto grupo de Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Bayern, e numa dessas do PSG, mas ele já estava lá, que são os clubes de elite, que têm condição de dar ao Neymar um projeto esportivo e pagar o salário que o Neymar ganha, mesmo que não seja Itália não? Tipo um revival Ronaldinho Gaúcho? Financeiramente não, né? Financeiramente Sim. não. Primeiro porque o Ansu Fati ganha muito fora do que ele tem que ganhar, e segundo porque o futebol italiano dificilmente paga salários, por exemplo, acima de 10, 12 milhões de euros por temporada para um jogador. Isso, mas dificilmente passa disso. Marcos Thuram ganha 10 na Inter, o maior da Inter, por exemplo, que é o clube que economicamente nos últimos anos tem um pouco mais de potência na Itália. Então mas beleza, coloca aí a Inter de Milão. Esses clubes eu acho que dificilmente apostam no Neymar, não pela capacidade física, pela capacidade técnica. E aí, o Neymar seria uma boa pro Olympique de Marselha? Seria uma ótima. Levantar o Olympique de Marselha. Ele chega lá levantando as receitas do clube. No Leipzig, no Stuttgart, no Dortmund, no Aston Villa. Para esses clubes, o Neymar seria excelente para esses clubes. Porque esses clubes não seriam excelentes para o Neymar. Então, para a linha dos clubes, top. Ele já não está mais por uma questão física e de preço, e todo o resto já não é bom para ele. Mas o Milan cairia bem, hein? Assim, eu tenho a impressão de que se o Neymar estiver bem fisicamente, isso é uma opinião minha, né? Ele encaixaria em qualquer clube do mundo. Eu ainda tenho essa imagem. O ponto é que o retrospecto do Neymar a nível físico não dá garantia nenhuma de um clube fechar um contrato com ele, por exemplo, de 1 ano e meio até a Copa do Mundo 2026. E aí eu acho que entra o problema. Analisando o que a gente escuta dos grandes clubes aqui, como é que a gente vai trazer um jogador que vai ser dos maiores salários da folha e com o risco desse cara não jogar, além dos bônus, né? Ninguém fecha por salário apenas, né? Você paga luvas, você paga bonificações, enfim, contrato de produtividade, eu acho que não funciona para um jogador do tamanho do Neymar, sinceramente. Então eu acho que por conta da parte física talvez os clubes não se interessam, mas aí talvez parta do Neymar de repente se adaptar a isso, se ele tivesse ainda o sonho de voltar a jogar na Europa. Só que eu acho que ele não tem mais, né? Eu sinto isso. Eu não sei. Inclusive vai sair hoje, acho que na Romário TV, né? Uma entrevista do Romário, que está inaugurando um canal no YouTube com o Neymar, e eu quero ver se eles tocam nesse assunto, por exemplo, se o Neymar fala da vontade do próximo passo dele, se ele tem esse desejo de tentar voltar à elite europeia, ou se ele quer ir para outro centro. Estou curioso para saber se tocar nesse assunto, mas essa conversa de se o Neymar ainda tem espaço na elite do futebol europeu é a mesma conversa de quando ele saiu do PSG, com um ligamento cruzado rompido entre os 2 pontos a mais. A questão física, infelizmente, é uma das marcas principais da carreira do Neymar, infelizmente mesmo, porque o Neymar tem bola para ter sido ainda mais de tudo isso que ele foi. Ele poderia ter conquistado mais troféus coletivos, mais troféus individuais, bem fisicamente poderia ter conquistado uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, ainda pode conquistá-la, e se esse é o grande foco, e ele disse recentemente que ele quer jogar a próxima Copa, eu acho que não há destino melhor do que o futebol brasileiro, porque eu considero que essa elite que o Beckler citou do futebol europeu está com as portas fechadas, porque não tem como. Essa foi uma questão antes dele sair do PSG, e pouca gente queria investir no Neymar por conta da questão física. Agora, no futebol brasileiro, que é um calendário de 80 jogos, também há de ter uma paciência
Porque o Neymar não pode jogar 80 jogos daqui até a Copa do Mundo. Não pode. Assim, é uma Ou proteção. mais, né? Porque é uma temporada e meia, né? Tem que haver uma compreensão de que onde o Neymar for, na MLS é mais tranquilo, que são muito menos jogos, né? E o grau de competitividade, de cobrança, se o Neymar volta para o Santos, vai ser lindo até começar a ter algum problema se tiver, né? A cobrança do futebol brasileiro não perdoa tamanho de jogador. Então, daqui até a Copa, idealmente, na minha visão, ele teria que ir para um cenário competitivo, porém com alguma paciência para a questão física e torcer para não se machucar para chegar na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é um mês. O Neymar é muito capaz de jogar um mês sem se machucar e muito bem, como ele já demonstrou. Mas para você estar um mês bem fisicamente e tecnicamente, você precisa de um ano de trabalho. Eu acho que tem outras duas questões que são, de um ponto de vista positivo para quem quiser apostar no Neymar, faltando um ano para a Copa, eu acho que é faca nos dentes. O Neymar vai querer fazer um ano salada e peixe, comendo muito bem, se cuidando muito bem, para chegar bem à Copa do Mundo, que eu imagino que seja o desejo dele de um grande finale, um last dance, ganhar a Copa do Mundo para fechar a carreira com muito sucesso com esse título que ele persegue. Só que tem uma coisa negativa para um clube grande que quisesse contratar o Neymar, que quando você contrata o Neymar, você faz todo um projeto fora de campo, que é muito importante que ele jogue, o seu estádio está cheio para ver o Neymar, para você recuperar parte do dinheiro, e existe também algo do projeto esportivo. Quando você contrata o Neymar, você monta um time em torno dele. Não vale a pena você comprar um quadro bom e deixar ele embaixo do sofá. Então, o Neymar não é um móvel qualquer para colocar na sala. O Neymar é a estrela da companhia. Então, se o Chelsea vai contratar o Neymar, a primeira coisa que o Chelsea tem que fazer, o que a gente faz agora com o Cole Palmer? Está jogando centralizado. O Arsenal contrata, o que a gente faz agora com o Odegaard? E aí você remonta um time pensando nisso, só que você corre o risco de remontar um time pensando em um jogador que vai jogar 50%, 40% dos jogos. Então você atrapalhou o time no resto porque você remontou e não contratou para aquela posição e contou com o cara e montou um esquema pensando nele e ele não vai estar na maioria das vezes. Então também é ruim para quem argumenta que valeria contratar o Neymar, você pensar que ele não vai estar em campo, só que você vai fazer um planejamento com ele em campo, de elenco, de forma de jogar, de jogadores para completar o Neymar, para você ter o melhor Neymar possível. E se ele estiver jogando 40%, 50% dos jogos, todo esse planejamento esportivo que foi feito não vai valer a pena. Tem um ponto que eu acho que no final das contas é o que vai contar se ele conseguir a rescisão do contrato, que é o desejo dele, né? O desejo dele. Se for a questão da cobrança, que vocês levantavam da questão do futebol brasileiro diferente da MLS, por exemplo, que tem uma exigência de torcedor de título, de ganhar jogos, é diferente, né? Porque tem essa cobrança. Acho que na Europa essa cobrança é muito maior, né? Nos grandes clubes ela é gigantesca, né? Então eu acho que por aí também passa que talvez o Neymar não queira isso. Eu tô na curiosidade para saber que se ele conseguir a rescisão, qual vai ser a decisão dele em relação a isso, né? Porque, por exemplo, na MLS ele vai jogar menos jogos, menos competitivo, talvez fisicamente ele consiga se preparar melhor, não vai ter a exigência de fora de campo, e talvez para ele seja o que ele tá precisando agora nesse ano, para depois, sei lá, cara, no final de 2025, fazer algum contrato aí sim com um clube brasileiro e utilizar a primeira parte da temporada no Brasil para se preparar para a Copa também pode ser uma opção, né? Eu acho que no final das contas, se ele conseguir a liberação e a rescisão, vai passar muito pelo desejo do que ele quer fazer agora. Eu acho que às vezes a gente esquece que o Neymar, ele tá tão no foco, o tempo todo mundo falando dele, opinando sobre as decisões dele, sobre a vida dele, que eu acho que também daqui a pouco ele tá cansado um pouco disso e quer ir para os Estados Unidos. Ir para os Estados Unidos, poder se preparar, jogar lá sem a pressão absurda, transformar a marca dele em outra coisa, porque o mercado americano é outro negócio, em nível de marketing, ele vai se transformar em outra coisa. Quem sabe é isso que ele tá pensando, sabe? Em sair um pouco do foco e focar no futebol. Talvez seja uma opção. E aí depois voltar para o Brasil. Ou a opção seja, eu ainda acho, concordo com vocês, para mim, eu sou o Neymar e vou pro futebol brasileiro, porque eu acho que seria muito bom para ele. Eu acho que ele seria aplaudido em todos os campos, ele ia receber o carinho infinito do torcedor e a conexão automática com a seleção brasileira voltaria, no sentido de toda a seleção, né? Mas não sei, eu acho que se ele conseguir a rescisão, a gente vai ter uma ideia do que é o desejo dele, né? Que a gente tem tão pouco acesso a saber exatamente o que ele quer.
Se sair a rescisão, talvez a gente tenha uma ideia disso. Flamengo está disposto a pagar o Neymar o maior salário do futebol brasileiro. BAP aceita pagar 3 milhões de reais de salário para anunciar contratação de Neymar como o maior reforço do ano. Fala que o Flamengo está falido agora, seus antes. A diretoria busca convencer o jogador a se juntar ao Flamengo, destacando a disputa do Mundial de Clubes como um atrativo. Além disso, a PixBet se oferece para arcar com 50% do salário do atleta, facilitando o fechamento do acordo para esse ano. A diretoria do Flamengo vem trabalhando em conjunto com a comissão técnica nos bastidores, principalmente após as declarações de Jorge Jesus. Neymar vai ser o jogador mais bem pago do Brasileirão. E isso é algo que só a gente do maior clube da América do Sul pode proporcionar. Será que Neymar, com a lesão que o fez sair do time de Jorge Jesus, aguentaria o ritmo do Brasileirão? O que acham? Suposto interesse dos norte-americanos. 2, 3 times americanos querem. Ele, somando as duas lesões, são 444 dias agora sem jogar. Ele ficou parado 370 dias, voltou a jogar, entrou no segundo tempo de uma partida, alguns minutos em campo. Na segunda partida em que ele entrou no segundo tempo, ele se machucou de novo. E não voltou mais. Não voltou mais. Isso foi em novembro. Já estamos caminhando para fevereiro. Não voltou, e pelo jeito não vai voltar, né? Pelas palavras de Jorge Jesus, eles não vão escrevê-lo e tal, não deve jogar. Vai ficar lá ganhando sem jogar. O Neymar, nas 5 temporadas em que esteve lá no PSG, jamais conseguiu jogar 30 partidas. 25, 27, 29 foi o máximo. 30, gente, 30 partidas. Aqui os times jogam até 80. Esse ano pode jogar 80 partidas se chegar nas finais. Quem joga Mundial de Clubes e tal, em todas as competições. Então, uma diferençazinha razoável, né? Custaria uma fortuna, quer dizer, não tem cabimento nenhum. Do Flamengo, eu desconheço que o clube tem interesse. Havia, sim, gente no Flamengo que acalentava esse sonho, mas essas pessoas não estão mais lá. Ou essa pessoa não está mais lá. Né? Mudou a gestão. Sobre as demissões, então, assim, o Neymar no Flamengo, eu acho que é uma tremenda forçação de barra. Tremenda. A não ser que amanhã o BAP, o Boto, ou um desses Bs aí, faça alguma coisa, algum movimento real nesse sentido. Por enquanto não tem nada. E é um contrassenso. Então, ele está contratando o jogador do Karabakh. Agora vai buscar um jogador midiático que não entra em campo, um jogador imaginário. Né? O Neymar virou um jogador imaginário, eu estou falando isso já há muito tempo, e é isso. Você imagina que ele possa jogar, mas não sabe o que ele pode fazer, porque ele não consegue entrar em campo, não consegue. O Jorge Jesus falou que fisicamente ele não consegue render, gente. Na Arábia Saudita, vai render aqui. Claro que se põe um cara desse em campo no Santos, no Flamengo, no Palmeiras, onde for, uma jogada ou outra vai fazer e tal, mas o combo, a relação custo-benefício, tende a ser muito, muito ruim e perigosíssima para o clube que entrar nessa, eu chamaria de aventura. A possibilidade de volta aqui para o futebol brasileiro existe? Cara, quando começou a sair isso, primeiro dia eu falei, nossa, que loucura, né? Pô, estão me colocaram no Santos, no Flamengo e tal. E eu falei, nossa, que legal. Começou todo mundo a mandar mensagem. Eu falei, nossa, que gostoso, né? Pô, ter o país inteiro tipo, mandando mensagem, teus amigos, que são até do time rival, falando se você vem pra cá. Começou a me dar um negocinho, porque realmente eu tipo, quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começou essas notícias, eu falei, nossa. Cara, o Ronaldo teve quando ele veio pro Brasil, teve aquela possibilidade dele vir pro Flamengo, acabou indo pro Corinthians. Ele ficou treinando no Flamengo. Treinou, mas ele acabou jogando mesmo no Corinthians, né? E não se arrependeu, acredito eu. Essa possibilidade de você vir pro Flamengo ou pro Santos, se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Caralho, tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí? Tipo isso. Difícil. É difícil. São dois times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Eu li algumas matérias que saíram dizendo que seu pai, seu pai, o grupo de vocês, teriam interesse de comprar o Santos, inclusive saiu um valor aí de 1 bi, 1.200, isso é verdade? Pode ser? Eu não participei dessa conversa, né, mas meu pai tá enrolado nessas coisas aí, ele gosta de fazer algo diferente, né? Mas no caso, se isso acontecer, não tem como você não... Perguntei pra ele falou, não tem nada a ver, a gente conversa com o Marcelo e tal, porque o Marcelo é amigo dele e tudo mais, Marcelo Teixeira, mas zero falou desse assunto. Mas se rolar essa possibilidade de uma compra do Santos, com certeza você viria pro Santos. Com certeza.
Com certeza, se rolar essa compra, porque eu sei que meu pai vai fazer as coisas tudo certas. Sei que não vai dar vacilo, então ele vai conseguir administrar de uma forma que o Santos mereça estar onde sempre, né, que é no topo.